bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo isso e nos vendo. Hoje aqui, mais uma série do Diversificando, nosso webinar. Hoje, nós estamos aqui com pessoas maravilhosas e a gente vai conversar sobre um tema muito importante, ainda mais quando a gente fala de diversidade dentro da Pascoaloto. Eu sou a Rosana, coordenadora de RH, e estou à frente do tema na empresa. Então, hoje eu convidei, aqui comigo está o Guilherme Teixeira. O Guilherme, ela é formada em Relações Públicas e hoje ela trabalha com a criação de conteúdo digital em São Paulo. Também com a gente está a Maria Eugênia Porém, a Magê, que é professora da Unesp e do curso de Relações Públicas. E hoje a gente vai conversar sobre um grupo de afinidade que é muito importante dentro da Pascoal e também da sociedade, do mundo em geral, LGBTQIA+. E eu quero começar falando com o Gui. Então, assim, eu quero entender, a partir do momento que a gente pensa em 4 características básicas que todas as pessoas possuem. Então, a primeira é o sexo biológico, né? Que a pessoa nasce, homem ou mulher. A gente vai pensar também na identidade de gênero, como a pessoa se identifica, e aí a gente vai pensar também na expressão de gênero, que é o comportamento, como a pessoa se porta, como ela quer se mostrar, como ela se vê na sociedade. E a orientação afetivo-sexual, que é o sentimento. Então, eu quero falar com você, Guilherme, em que momento você se viu como uma pessoa não binária? E eu quero também que você converse um pouco quando a gente fala dessas 4 características. É um prazer ter vocês aqui, tá? O prazer é nosso. Eu acho que todo esse processo, né, começa desde antes do nosso nascimento. Eu acho que começa desde o momento que a pessoa descobre que está grávida, por exemplo, né? Porque a partir daquele momento a gente tem um feto que está sendo gerado e a partir disso, quando se descobre, né, o que é uma grande pergunta na gravidez, que é se vai ser menino ou menina, que querem descobrir qual é a genitália da criança, e aí a partir dessa identificação a gente tem vários signos e símbolos que são colocados para essa pessoa de como ela vai viver e como ela vai dialogar com o mundo, né? Ali já se cria diversas expectativas sobre isso. Então, acho que esse processo de entendimento de gênero, ele começa desde ali, sabe? Porque se tem, né, o que se identificou como sexo biológico, que nada mais é do que a genital, e aí, a partir disso, criou-se, né, essa construção social mesmo, que é o gênero, que a partir do momento que você nasce com determinado genital, você é homem ou mulher. E aí, tudo isso a gente chama de uma construção social, né, que é social e que também é política, porque, na verdade, não é algo que é natural, que vem simplesmente porque você nasceu com um corpo de determinada forma, né? É algo que é construído, que é reinventado, reestruturado o tempo todo, né? E que teve várias mudanças ao longo dos diversos períodos da humanidade. Então, toda essa construção, e ela também é política porque ela se baseia numa hierarquia, né? Então, a gente tem uma hierarquia que define, por exemplo, todos os aspectos que são lidos como femininos como sendo inferiores aos que são lidos como masculinos. E a partir disso, eu acho, voltando um pouco também para esse lado mais pessoal, assim, eu acho que eu me deparo com isso desde a infância mesmo, sabe? Desde que eu começo a ter um pouco dessa consciência, eu vou me deparando que eu não me encaixo naquele papel da masculinidade que vai impor ao meu corpo. E aí eu fico sem entender, na verdade, o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente pode entender que existe essa questão dessa construção, né, que define a gente e que é binária, portanto, ela define a gente somente como homens ou mulheres, somente em dois opostos, né? E aí, e que provém dessa ideia do sexo biológico, né, de qual é a sua genital e o que você vai e como a partir disso você deve se portar. Só que isso não é uma realidade de fato, né?
a gente sabe que não necessariamente isso é algo que vai definir como você se percebe, como você se enxerga. E aí tem a questão da identidade de gênero, né? Que é como você se identifica mesmo, como você se sente. Então, eu tinha muitas dificuldades, porque apesar de eu não me perceber dentro dessa masculinidade, eu também não me percebia dentro da feminilidade. Então, sempre teve essa questão, sabe? E era algo que, por não ter muito conhecimento, eu sempre ia guardando nessa caixinha e deixando, porque eu não sabia onde eu me encontrava nisso tudo. E aí, numa conversa sobre várias coisas com meu namorado, assim, ele me falou sobre a questão de pessoas não binárias, gender fluid e tal. E aí eu fui pesquisar, e a partir dessa pesquisa foi onde eu me encontrei e onde eu percebi quem eu era, eu me reconheci naquilo, sabe? E aí começou todo esse processo de entender essa questão de gênero, entender como eu queria me portar, como eu queria ser vista, né? Que é o que fala um pouco a expressão de gênero, que é a forma como você quer se mostrar para o mundo, e a forma como eu me reconheço mesmo, sabe? E eu acho que a grande dificuldade que existe atualmente no entendimento, quando a gente fala de pessoas LGBTQIA+, é que por muito tempo essa discussão excluiu diversos corpos e diversas existências. E por muito tempo isso foi pautado somente na questão de sexualidade, e principalmente na questão da homossexualidade. Então a gente percebe um protagonismo gigantesco de homens gays, por exemplo, até mais do que mulheres lésbicas, que a gente sabe que a sociedade prioriza, né, esses homens em quaisquer escalas. Então, a gente tem essa dificuldade porque, apesar de que o movimento LGBT comece em Stonewall com uma mulher trans travesti preta, esse movimento é dominado por pessoas brancas, principalmente homens gays. Então, por muito tempo, a gente tinha uma dificuldade de inserir essas discussões. E por conta desse protagonismo, quando a gente fala em pessoas LGBTQIA+, o que as pessoas pensam inicialmente é a questão da sexualidade, que é bem diferente da questão de gênero, porque elas não estão linkadas, entendeu? E a primeira coisa que é preciso entender é que existe a orientação sexual e afetiva e a identidade de gênero, que são coisas completamente diferentes. E aí, a partir do momento que você se identifica como um homem trans, uma mulher trans, uma pessoa não binária, ou um homem cis, uma mulher cis, né, que são as pessoas cisgêneras, são as pessoas que se identificam com esse gênero que lhes foi imposto ao nascimento. Então, que é também preciso reconhecer esse lugar, né? Porque é preciso que as pessoas cisgêneras reconheçam esse lugar de privilégio social. E aí, depois que tem esse reconhecimento de gênero, né? Não necessariamente depois, mas assim, em outro lado tem a questão da orientação sexual e afetiva, porque você pode ser mulher trans, mulher cis, homem cis, você pode ser pessoa não binária, e você vai ser hétero, pansexual, diferentes, né? E esse eu acho que é um dos maiores problemas, porque as pessoas sempre acham que é uma questão de sexualidade, né? E na verdade um lado é uma questão de sexualidade, outro lado é uma questão de identidade, né? De como a pessoa é e como ela se percebe e como ela quer se colocar para o mundo também. Gostei muito do que você falou. E aí, eu ia passar uma pergunta para a Magê, mas aí dentro desse universo, eu acho que os dois podem levantar, né? Falar. Porque aqui é uma discussão, tá todo mundo aprendendo. Tem horas que você se depara com algumas coisas que realmente no entendimento é tão simples, né? Porque as pessoas têm que ser felizes, né? E aí você bate com algumas resistências, e aí eu sei que talvez seja muito complexa a pergunta e a gente talvez não chegue a uma resposta. Mas eu queria que a gente divagasse um pouco sobre esse assunto. Por que que a sexualidade das pessoas incomoda tanto o outro? Eu acho que eu não sei se tem necessariamente uma resposta, mas eu acho que está muito ligado a toda essa construção social que a gente tem e todas essas regras que são impostas. Então, a gente é ensinado que a gente vive nessas caixinhas. E isso é muito frágil.
entendeu? Então, quando a gente fala sobre outras formas de sexualidade, quando a gente fala de outras identidades de gêneros que não as normativas, isso expõe e evidencia gigantescamente o quanto isso é frágil. Então, as pessoas querem manter isso, né? Elas querem manter as estruturas. A gente vê isso em diversas formas de estruturas sociais, né? Como, por exemplo, a questão da questão da sociedade machista, por exemplo, né? O quanto o feminismo incomoda. Por quê? Porque você quer mexer com as estruturas e eles não querem que a gente mexa com as estruturas, entendeu? Então a gente vai perceber que existe essa figura, né, do que, principalmente quando a gente fala do homem, né, do que é o homem, né, dessa masculinidade, dessa questão viril, que é extremamente tóxica, e que hoje já tem vários estudos sobre isso, sobre a questão da masculinidade tóxica. Então, assim, eu acho que é difícil romper as estruturas, isso incomoda, sabe? E o que as pessoas não percebem é que isso é tóxico até para elas, entendeu? Até para elas é tóxico essa perpetuação que impede de ela fazer e vivenciar diversas coisas. Mas tem algumas pessoas que falam também que isso diz muito a ver sobre a pessoa. Eu acredito também, diz muito a ver sobre o que a pessoa sente e talvez as fragilidades que ela mesma encontra nesse sistema, entendeu? Mas é um assunto bem complexo de saber por que incomoda. E não só por que incomoda, mas eu acho que por que as pessoas querem tanto atacar, entendeu? Eu acho que acima de tudo, né? Não só que incomoda, isso faz com que as pessoas sejam preconceituosas, sejam agressivas, façam com que o Brasil seja esse que mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, né? Principalmente pessoas trans. E aí, quando a gente também pega aí esse dado e compara que o Brasil é o país que mais consome pornografia com pessoas trans, a gente percebe como existe esse processo de como esse sistema é frágil, entendeu? Você mata aquilo que você deseja porque você é ensinado que você não pode desejar aquilo. Então, acho que vem muito desse processo, essa construção, sabe? É uma discussão mesmo, até passar para a Magê, porque é bem difícil mesmo. Eu, às vezes, um tempo atrás, eu cheguei até a pensar que essa defesa, né, de uma forma de algumas pessoas um pouco atrasadas, às vezes parece até uma defesa mesmo, no sentido econômico. Isso aí sou eu que estou dando aqui minha viajada particular, tá? Porque parece assim, se eu apoiar. Não estou dizendo, isso pensando lá atrás, tá? Se eu apoiar, eu também, de certa forma, eu vou estar trabalhando ao inverso de um poder econômico no sentido do quê? Porque se casa homem e mulher, constitui família. Se constitui família, você compra geladeira, fogão, monta casa, etc e tal. Mas eles não vão ter filhos, né? Então, como é que a gente vai dar? Isso às vezes, quando você se reflete, que, assim, pensando de uma forma assim, cara, qual é o entendimento dessa insanidade? Então, às vezes, fala de perpetuar algo no sentido do que chama de família, né? Que não vai proibir ninguém. E eu acho que hoje também, né? Com a relação homoafetiva, com os direitos das pessoas também de poderem adotar, enfim, também elas constituem família. E também tem que ser respeitada assim, porque elas também pagam imposto, elas também têm geladeira, fogão, elas vão fazer um lar. Isso foi uma viajada que eu dei aqui particular, tá? Mas eu acho que eu acho que se relaciona, né, esses sistemas de perpetuação, por exemplo, de jeito mais de perpetuação econômica, de que ele tem um poder, né? Quem ele tem um poder realmente na sociedade é o homem branco, ele não vai querer perder esse poder para as travestis negras, entendeu? Para pessoas LGBT, sabe? Então acho que tá tudo linkado. Mas, Gi. Eu acho que existe, eu acho que é uma questão, tudo que vocês falaram é muito complexo, né? Acho importante que a gente fale aqui, o que nós estamos discutindo são só pistas, né? Do que existe para discutir, na verdade, porque nós não damos conta mesmo, né? De, numa webinar, fazer isso. Mas eu acho que você não viajou, Rosana, tem muito a ver o que você falou, e eu acho que o Gui está com toda a razão, está tudo muito linkado, né? Eu acho que quando você fala assim, as pessoas querem apenas ser felizes,
é simples. Eu não sei se é tão simples assim ser feliz. Às vezes eu fico pensando que essa ideia da felicidade ser simples também é alguma coisa criada justamente para a gente pensar que a gente não precisa lutar por uma conquista de uma felicidade que tem que ser coletiva, né? Então, isso acaba, muitas vezes, nos isentando de pensar que a felicidade genuína ela é construída coletivamente. E para a gente construir a felicidade de maneira coletiva, ela só vai existir quando todos forem atendidos, todos e todas. E isso significa entender outros universos, entender outros mundos. Acima de tudo, respeitar, né? Ter a disposição de compreender esses outros mundos que existem. O meu mundo não é só o mundo da minha família, da minha escola, do meu grupo de amigos, do meu ambiente de trabalho, da rua onde eu vivo, da cidade onde eu vivo. Eu falo muito assim que o mundo é muito grande, ele tem muita gente, e muita gente muito diferente. Então, hoje nós estamos falando aqui de uma parcela de gente que nós imaginamos que é diferente, que são os LGBTQI+, porque o meu lugar de fala é da branca, hétero, então, para mim, o LGBTQI+, é diferente. Se eu for olhar em termos mundiais, do mundo, do planeta, da galáxia, gente, a diferença não existe, porque a diferença ela é o significado da própria existência da humanidade, né? São muitos humanos para formar a humanidade. Então, quando eu penso em felicidade, eu penso que ela é fruto de luta, que a gente sempre está evitando. Essa é uma questão. Por que a gente sempre está evitando? Porque nós estamos dentro de estruturas que o Guilherme já colocou. Essas estruturas, elas foram criadas historicamente, vamos pensar sociologicamente, para elas se manterem. Então, elas criam, elas se mantêm a partir do controle. Então, tem uma questão aí, para além das questões subjetivas, que eu acredito que também interferem, isso que o Gui colocou a respeito do consumo de pornografias, das nossas, né, dos nossos impulsos, isso é natural do ser humano. Mas, gente, é muito louco. Imagina se a gente deixasse que os nossos impulsos fossem assim, fluidos. Aonde estaria o controle? Então, quando a gente volta lá atrás e a gente vê as estruturas religiosas que criam todo um código de controle, aí as estruturas de governo que criam de controle. Então, a estrutura é comum que cria todo um código de controle. Esses controles criados que é justamente para não deixar o fluir. Porque nós somos feitos de fluidez. Nós, né, enquanto espírito, alma, corpo, mente, nós somos fluidez. Né? E essa fluidez ela tem que ser aprisionada. Então, como o Gui falou, nós temos as nossas caixinhas, na verdade, são essas estruturas que criam os mais diferentes códigos, tipificações de enquadramentos para tentar manter o controle. Então, tem a ver com a questão da estrutura econômica? É óbvio que tem. Eu não sei se ela se restringe à questão do consumo, mas eu acho que também se explica pelo viés do consumo, com certeza. Mas ele pode se explicar a partir de outros vieses também. Então, a questão dessas estruturas, quer dizer, trazer para a nossa agenda, não só de dentro da nossa agenda, de dentro das organizações, mas dos nossos espaços de sociabilidade, né? Quer dizer assim, né? Aonde que nós discutimos isso no nosso ambiente familiar? Porque é duro, né? Você pensar nesse conflito de gerações aonde esses marcadores de gêneros, de identidades, eles não eram discutidos, né? Eram proibidos, né? Então,
isso exige um esforço, né? Principalmente nosso, porque nós, de alguma maneira, temos uma certa proximidade a essas pautas. Mas e quem não tem? Por que não estudar, então, por exemplo? Não é porque é pecado, não é porque isso está sexualizando as crianças. É meio maluco pensar que como que você tira a sexualidade das crianças, né? Se isso é inerente, né? Assim, como é que você vai sexualizar algo que já nasce sexual? No sentido de que isso nos mantém como humanos também, né? E aí você tenta tirar justamente, não é para tirar as crianças de uma perversidade, vamos dizer assim, mas é para manter o traço mais perverso de controle que as estruturas possam ter sobre nós, né? Então, quando você retira dos pequenos espaços do cotidiano, porque o cotidiano é onde as coisas se transformam também, né? Quer dizer assim, você sabe que você tem uma estrutura e que essa estrutura ela quer hierarquização, ela quer o controle, porque ela tem que manter os privilégios, são regulados pelo poder, são reguladoras desse poder, para ela manter isso. E aí, aonde que nós podemos, de certa maneira, né, ter espaços de transformação, nos pequenos espaços aonde a gente pode juntar a coletividade para, a partir das interações, a gente ressignificar esses processos. Então, é dentro da organização, é dentro da escola, é dentro das microsociedades que nós vamos criando. Quando você retira esses espaços, você tira os poucos momentos que a gente pode criar para discutir esse tipo de coisa. Na verdade, é que a educação, em relação às múltiplas identidades que existem, ela começa realmente no ensino básico. E quando você retira esse espaço, você retira a possibilidade. Por que os professores, as áreas das humanidades, são áreas hoje extremamente atingidas por uma política de Estado? Porque as áreas de humanidades, de alguma maneira, ela pode gerar um espaço de interlocução onde essas pautas podem ser discutidas. E aí, a discussão dessas pautas abre a possibilidade de uma maior fluidez. E a fluidez é avessa, né? É o contrário desse controle. Então, eu acho que um começo realmente para a gente sair um pouco daquilo que eu chamo dessa reificação, né? Dessa objetificação, é a gente produzir espaços de interlocução. E esses espaços de interlocução, eles são políticos. Eles têm que ser necessariamente um espaço de interlocução políticos, no sentido de se debater as lógicas que marcam a vida das pessoas, né? Que limitam a vida das pessoas. Muito interessante, até pensando nisso, quando a gente fala dentro do que a gente fala dos nossos espaços, do que a gente pode esperar, a empresa, ela é um organismo vivo. Então, ela tem uma representatividade muito grande. Quando a gente fala de funcionários, de pessoas, e quando você tem esse respeito à diversidade. Eu falo muito, e a gente acredita muito nisso, hoje falando aí da empresa da Pascoaloto, que não tem como você falar de diversidade se você não tem esse público diverso. Não adianta nada eu falar de LGBTQIA+, se de repente entra um trans, entra um gay, entra uma lésbica e fala, cadê esse pessoal? Eles não estão aqui, eles estão lá. Nesse momento, quando a gente fala que a empresa, ela como um organismo vivo, que ela representa uma parte mesmo viva da sociedade, onde ela pode, de uma forma, influenciar no sentido do quê? Não influenciar, mas de abrir as portas para que as pessoas possam entrar e ter uma justiça social igualitária, que assim, não é que ninguém está fazendo algum favor, é o óbvio, né? Porque, afinal de contas, as pessoas são diferentes, sim, a diversidade, e a gente consegue ser feliz quando a gente olha, né, como a gente
de uma forma não, talvez até utópica, uma felicidade em que as pessoas tenham respeitos múltiplos pelas outras, né? Independente de gênero, sexo, raça, do que elas fazem, enfim. Então, olhando isso, Magé, dentro desse cenário que você colocou, eu queria entender com você como você vê a organização hoje como um organismo mesmo que contribui para essa sociedade mais igualitária. Tá. Eu acho, assim, eu não sei se eu vejo necessariamente como um organismo, porque quando a gente fala no organismo, né, a gente, não sei, a gente fala é parte, né? E dentro dessa questão de intersecção, né? Às vezes ela é parte, às vezes ela é todo, né? Ela influencia sim. Então, uma organização, na minha opinião, ela é totalmente responsável também por aquilo da sociedade, né? Então, assim, ela não é só parte, ela também é o todo. Então, ela não está fazendo a parte dela. Ela é altamente influenciadora e construtora desses sentidos, que a gente tem que, de certa maneira, ressignificar em relação vamos pegar a temática que é a questão da diversidade LGBTQI+, né? Mas aí vem uma outra questão, né? Se eu vou discutir isso na organização, eu vou discutir o LGBTQI+, mas eu tenho que discutir o LGBTQI+, dentro de uma proposta de interseccionalidade. E isso requer que os problemas, eles são enviesados quando a gente pensa nessa interseccionalidade. Então, você não tem um problema que é restrito ao LGBTQI+, né? Isso enviesa por outros marcadores culturais discriminatórios, como o racismo, como o machismo, como a misoginia, como preconceito contra os PCDs, enfim, né? Contra o preconceito contra as religiões. Então, assim, quando uma organização ela traz para si, né, ela agenda, né, da justiça social, não é só da inclusão, mas da justiça social, né? Ela está falando que, sabe, Rosana, na minha opinião, que não é independente de raça, cor, sexo, é dependente. Por que é dependente? Porque hoje nós temos uma sociedade que é marcada por essas características, né? Quer dizer, ela é determinada, ela é hierarquizada por essas características, né? Nós temos que trazer para dentro das organizações a discussão de que o homem branco, cisgênero, certo? Ele tem privilégios. Isso não faz dele uma pessoa má. Isso faz dele um homem branco com privilégios. Se a gente não discutir o que significa esse homem branco, não pessoalizando o homem branco, mas dentro de uma construção sócio-histórica, né? Vamos pensar brasileira, como que a gente vai querer dizer sobre justiça ou equidade de gênero dentro de uma organização? Não dá. Então, assim, eu acho que esse é o grande dilema hoje, né? Não dá para a organização ela se sentir parte, ela tem que se sentir todo. E quando ela se sente todo, ela tem que trazer justamente o debate sobre as diferenças. Ela não tem que diferenciar, mas ela tem que trazer o debate sobre as diferenças, porque são essas diferenças que criam esses espaços de injustiça que acontecem nas organizações, que são invisibilizados. Então, assim, eu falo que as instituições, as grandes estruturas, e dentre elas as instituições, e as organizações é um tipo de instituição, elas criam justamente essas tipificações justamente para apagar esses marcadores. Eles criam os mecanismos de meritocracia, enfim, de X formas aí de gestão,
para apagar isso, para apagar que ela é o todo e ela é responsável por trazer esse nível de discussão, de trazer que essa interseccionalidade ela não está relacionada somente às características diferentes, mas também aos problemas que eles se enviesam. Então, fica difícil você discutir, por exemplo, o LGBTQI+, dentro de uma organização, sem você discutir o racismo. Porque o Brasil, ele é inaugurado, vamos dizer assim, ele é descoberto a partir dessa mentalidade, dessa ideologia escravagista, dessa ideologia da propriedade, do patrimonialismo. Então, assim, fica complicado você separar, entendeu? Pensar na parte, não, é o todo. Enquanto as organizações, na minha opinião, e aí a minha visão é mais limitada, obviamente, acho que o Gui vai poder complementar, ele fala muito mais do que eu, minha visão é muito mais ligada à gestão. Então, vamos falar, enquanto a gestão da organização, né, ela não se desprende dessas visões que na verdade, servem para apagar, gerar mais apagamento, porque eu sempre falo assim, gente, a gestão foi criada para o controle. Então, não adianta a gente querer hoje debater gestão, a gente tem que partir do princípio. Líder existe, o gestor existe que é para controlar. Como que a gente desconstrói isso? Será que as organizações querem? Porque você falar de LGBTQI+, é falar em desconstruir o modelo de gestão. E a gestão ela é criada para o controle. Então, há uma contradição difícil aí para uma organização lidar. Então, assim, como eu falei, é bem complexo, mas esse debate é um debate que ele é arrastado para o calabouço das organizações. Gui, acho que você pode me ajudar também, né? Vários links que eu quero fazer sobre essa pergunta e a pergunta anterior. Eu acho que a gente partindo do pressuposto, por exemplo, quando a Magi falou dessa questão da felicidade, né, que ela não é sempre a felicidade genuína, porque a felicidade genuína deve ser coletiva. Quando a gente para falar sobre isso, é difícil a gente pensar que a gente pode ser realmente feliz quando a gente sabe que morre uma pessoa trans a cada 48 horas, morre um jovem negro a cada 23 minutos nesse país, entendeu? Então, acho que é difícil realmente a gente falar sobre essa questão da felicidade genuína, né? Como que eu posso ser feliz se há tantos dos meus morrendo, né, por essas questões sociais? Então, eu acho que isso é um ponto, né? E principalmente também para a gente pensar o quanto essas discussões elas são importantes, elas são urgentes, e elas devem se basear na questão da interseccionalidade, porque é isso, as coisas se relacionam, elas se cruzam. Quando a gente pega, por exemplo, os dados, né, do Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTs, pessoas trans no mundo, a gente tem que, de 124 mortes que tiveram no ano de 2019 de pessoas trans, 82% dessas pessoas eram pretas ou pardas, né, que é a categoria que o IGBE traz para pessoas negras. Então, 82% dessas pessoas eram negras. Então, a gente percebe como há nessa interseccionalidade desses preconceitos mesmo, sabe? E de como eles se entrelaçam, né, no meio do caminho. E eu acho que uma coisa que eu acho importante também, falando agora que eu falei dessa questão desse dado que eu queria trazer aqui, é que a gente teve, esse ano, no primeiro semestre só de 2020, 89 pessoas trans que foram assassinadas. E dessas 80, e isso é um aumento de quase 40% a mais que o ano passado. Se você pensar que 2 desses meses a gente ficou de quarentena. Então, em 2 meses, as pessoas do ápice da quarentena, né, que as pessoas ficaram mais em casa, mesmo assim, a gente aumentou 40% no nível de morte, né? Então, é uma coisa que a gente tem para pensar, principalmente quando a gente pensa que esses casos, eles têm na faixa de 80% de evidências de crueldade, né? As pessoas não são mortas de formas... Não existiria uma forma simples para assassinar uma pessoa, né? Mas, tipo assim, sempre são de formas muito agressivas, muito violentas. Então, quando a gente pega
quando a gente pega essa vivência dessas pessoas, né, nesse país, que a gente tem um índice gigantesco de violência mesmo contra esses corpos, né, e que se mescla nessa questão de gênero, a questão racial, a questão de classe, então tudo é mesclado nisso, né, e que hoje faz com que uma pessoa trans tenha uma expectativa de vida de 35 anos, a expectativa de vida, enquanto a maior parte da população é de 70 e poucos, né? Então, quando a gente vai pensando em tudo isso, e a gente vai vendo que essas pessoas, elas são violentadas, e que elas são expulsas de casa, que elas são expulsas da escola, que elas não ascendem esse mercado de trabalho, porque quando a gente pensa em organização, né, para a gente pensar nessa diversidade, é isso que a gente falou, essas pessoas precisam estar lá. E a gente tem 90% dessas pessoas na prostituição, porque não encontram um acesso ao mercado. Então, eu acho que tem tudo isso para a gente pensar, assim, quando a gente elenca essas questões. Eu acho que sim, também a organização é um lugar que estrutura a sociedade, né? Que ajuda na manutenção da norma. Então, a gente precisa ir construindo isso, quebrando esses vícios, né, dessa manutenção da norma, para propor outras ideias. E é isso, outras propostas de gestão, outras propostas de organizações mesmo, sabe? Acho que precisa ter essa mudança para que a gente consiga ter um ambiente que, de fato, abrace essa questão, né? Que, de fato, tem essa questão que a gente chama de diversidade. O que eu também tenho uma certa problemática com isso, quando a gente pensa, né, nessa questão da diversidade, como ela vem sendo abordada hoje, que é a diversidade pela diversidade, a diversidade para mostrar que a empresa tem as pessoas, né? E que tem muito disso que a Mandy falou. A gente vive numa sociedade que é composta por privilégios. Então, quando a gente vai pensar nessa inclusão, nessa diversidade, por exemplo, não tem como uma mulher trans preta e um homem branco numa mesma posição, por exemplo, que essa mulher trans preta ela vai continuar na base e esse daqui vai subir. Eles não têm a mesma estrutura de privilégios. Só para não perder o link. O que isso significa quando a gente pensa, né, que você tem uma mulher trans negra, né, e os privilégios sendo mantidos aqui? Se uma organização olha para isso, né, para essa diversidade, ela olha realmente a partir da ótica da justiça social, a partir da ótica da interseccionalidade, né? Ela não vai olhar a mulher negra trans no mercado de trabalho. Ela vai olhar a mulher negra trans na construção sócio-histórica. E ela vai olhar que essa mulher negra trans, ela não tem como ascender no mercado de trabalho, porque lá na escola ela não teve acesso. E o que uma organização, quando ela se dá conta disso, ela tem que fazer? Basta ela fazer política de diversidade na organização? Não, ela tem que ir lá ver como que ela vai ajudar essas pessoas trans a conquistar o seu diploma. Só que é muita responsabilidade, né? Você está entendendo? Então, assim, quando a gente fala em discutir pautas de forma mais responsável, realmente comprometidas com a transformação, é nesse sentido, trazer a questão interseccional para a pauta, é olhar que a mulher trans, ou que o LGBTQI+, muitas vezes ele não ascende, porque não foi permitido que ele tivesse uma boa educação básica, ele não teve acesso aos mesmos recursos, não teve acesso aos mesmos meios que muitos de nós tivemos. Só que ao olhar e trazer isso para a discussão, isso vai exigir, a partir do momento que você mesma, Rosana, falou da ignorância, né? Quando eu deixo de ser ignorante, eu assumo a responsabilidade pela mudança, né? Ou então eu continuo me tornando, né? Eu continuo. Aí eu não sou mais ignorante, mas aí eu ignoro, né? Então, isso é um problema. A questão da gestão das organizações, né? Elas
tem esses entraves que precisam ser debatidos, né? Porque realmente... eu acho que... Pode falar, Gui. Pode falar, querido. Só uma complementação, eu acho, essa questão dos privilégios, né, de como porque, assim, a gente não pode tratar como se a gente fosse colocar todo mundo nos espaços, a gente fosse alcançar, de certa forma, uma igualdade, né? Porque as posições sociais são diferentes. E esses tempos atrás eu vi no Twitter uma matéria de uma jornalista, que eu esqueci o nome dela, mas que ela fazia uma intro que ilustrava muito bem isso, né? Que debatia essa questão da meritocracia e como ela não funciona, e que ela estava num metrô, assim, nas escadas. E aí ela subia a escada até a escada normal, comum. E aí ela falava, por exemplo, existe a pessoa que ela vai conseguir subir essa escada e ela vai chegar lá, e ela pode ser que ela chegue lá no topo, com dificuldade. Existe a pessoa que ela vai pela escada rolante e ela não precisa nem fazer esforço, ela nem se movimenta. E a sociedade já movimenta ela por ela. Agora tem a pessoa que ela vai pela escada rolante, ela vai subir pela escada rolante que desce, não importa o esforço que ela faça, ela não vai conseguir chegar lá. E eu acho que isso é uma analogia muito boa, né? É uma construção muito boa para fazer com que as pessoas entendam isso, sabe? Para que a gente consiga atingir essa equidade, né, essa justiça social, é preciso que a gente tenha condições para que todo mundo consiga construir a vida em sociedade da mesma forma, né? Então a gente precisa, por exemplo, por isso que hoje a gente precisa de ações afirmativas, porque se não fossem as ações afirmativas, a gente não teria pessoas negras nas universidades, pessoas trans nas universidades, entendeu? Então eu acho que é só um ponto que eu lembrei que eu acho interessante para as pessoas entenderem, sabe? O quanto esse processo, e que quebra essa ideia também que a gente é ensinada pelo mercado, pela sociedade, pela questão familiar, questão da igreja o tempo todo, esse viés à meritocracia, né? Que se você se esforçar, você chega lá. Mas você tem várias pessoas que vão se esforçar a vida inteira e elas nunca vão chegar lá, entendeu? E é isso que a gente precisa entender e trabalhar. Realmente faz toda a lógica, porque quando a gente olha esse cenário, não adianta falar que é igual. Não tem como. Não tem como. Até por uma questão histórica de tudo que a gente pensa, do que a gente fala. Muitas vezes a gente tem que trabalhar, eu acredito muito, principalmente desses viéses inconscientes, que às vezes as pessoas falam, sabe? São pequenas, às vezes pequenos atos, pequenos gestos que a pessoa nem percebe, e que às vezes ela bate no peito e fala assim, mas eu não sou preconceituoso, eu não sou racista. E aí, infelizmente, às vezes a pessoa até acredita mesmo, sabe? Às vezes tem pessoas que acreditam, eu não tenho preconceito. E às vezes eu vejo que esse preconceito, não te generalizando, mas ele se manifesta no momento de raiva, sabe? No momento de fúria, no momento de raiva, é que você talvez joga uma expressão desnecessária ou um xingamento. E às vezes você olha e fala, tá aí, ó, onde você esconde seu preconceito? Então, assim, esses vieses inconscientes, a gente olha que, assim, vai muito da estrutura da maturidade da pessoa, porque vem de uma formação familiar que, às vezes, você está sendo criado, você não sabe. E aí vai passando uma série de coisas na sua cabeça que, se você depois, numa fase adulta, numa fase que você possa discernir, isso não é toda a família, tá? Por favor, né? Toda a estrutura. Algumas têm isso. Então, vai passando para outras gerações. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, como é que eu posso contribuir hoje para que eu consiga, de uma certa forma, enquanto pessoa que tem filhos, né, fazer que elas venham sem esses viéses inconscientes. Porque aí a gente vai ter uma coisa mais igualitária. Da parte da empresa também, o que eu vejo, concordo, às vezes não tem, como você falar, é igual. Por mais que você tenha a vontade de, né, mas são mundos diferentes, estruturas diferentes que não foram dadas as mesmas oportunidades. Então, como é que você parte para uma corrida? É difícil? Quando eu falo corrida, a gente pensando, né, na situação da pessoa ascender, da pessoa ter o seu direito, a sua dignidade, o seu momento de querer. Como você falou da escada rolante, é muito claro. Eu acho também, no meu ponto de vista, e até falando com vocês, a discussão ela é maravilhosa, ela é intensa, mas eu pego até pontos importantes. Então, quando você olha pessoas
que elas estão dentro desse grupo de afinidades, que elas acreditam que realmente elas lutam por isso. A gente pode falar de N personalidades, de pessoas aqui, né? E até quando eu estou muito assim falando de Mandela há muito tempo aqui, e às vezes quando você vê a própria figura do Mandela, que foi uma pessoa que teve condições de estudar, se formou em direito, entendeu? Entrou dentro, entrou, né? Dentro é muito redundante, entrou, né? Dentro do Congresso mesmo de defesa, né? Dessa coisa racial e teve a infelicidade de ser preso, mas ele, assim, infelicidade de ser preso, tá? E ele teve essa luta contínua, mesmo com 27 anos. Então, assim, ele não desistiu, ele continuou, ele acreditou, até porque você ficar numa perpétua, eu acredito muito nisso. Talvez tenha sido momentos que a pessoa achou, fiquei aqui sozinha, mas tinha algo maior ali atrás, até porque se ele, né, desistisse daquela luta, aí eu estou entrando falando da etnia racial, tá? O que ia acontecer? Porque tentaram ao máximo sufocar, não veja seus filhos, etc e tal, mas ele sabia que se ele abrisse mão daquela luta, ele também estava abrindo mão de futuras gerações, dos filhos, da liberdade, de pessoas que estariam ali na frente. Da mesma forma como você vê pessoas que realmente estão dentro dessa luta do LGBTQI+, porque o respeito é tudo, a gente olhar de pessoas que realmente têm essa dificuldade de chegar no mercado de trabalho, não dá para a gente entender como as pessoas elas podem morrer tão cedo. Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, nossa, como estão matando, né? Negros no Brasil, é uma coisa assustadora, que você fala, não é que estão matando muito, sempre matou. É que antes você não tinha uma câmera fotográfica na mão, né? Uma câmera, um celular, né? A mesma coisa. Nossa, por que matam tantos travestis ultimamente? Sempre matou. É o olhar da pessoa, né, para ela começar a notar como a sociedade precisa ser mais justa com todo mundo junto. Então, assim, são pautas que cabem mesmo dentro da discussão, enquanto empresa, a gente precisa criar essas oportunidades para que as pessoas possam ascender de uma forma igualitária. Se vai demorar para chegar, eu não sei, mas quais são os mecanismos que eu posso criar para que as pessoas tenham oportunidade, né? De estudar, de fazer uma faculdade, de concluir, de buscar o que elas queiram. Necessariamente, elas não precisam jogar um cargo de liderança. Tem gente que não quer, não precisa, até porque tem essa coisa muito da hierarquia dentro da organização. Mas é criar essas oportunidades para as pessoas serem felizes. E não dá para entender também como esse país, a gente fala de políticas públicas, eu queria entender um pouquinho de você, já quase finalizando de vocês, dentro desse cenário, quando a gente pensa do que a gente está falando, LGBTQI+, PCDs, das gerações também. Mercado de trabalho para as pessoas com mais de 60 anos é cruel, é cruel. Agora que está mudando um pouco, que as pessoas estão querendo trazer essas pessoas de volta. Talvez por causa de má formações, né, acadêmicas que aconteceram há um tempo atrás, que estão buscando novamente essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, quero ouvir vocês aí falando um pouquinho dentro desse cenário, que é muito legal, vocês são maravilhosos, isso é pauta para a gente falar demais. Falei até demais, né, porque eu sou a pessoa que tem que fazer mediação. As políticas públicas nesse país, gente. Eu quero falar uma coisa que eu acho que a Magi pode contribuir, talvez um pouco mais nessa parte de políticas públicas, mas o que eu acho que é interessante a gente pensar, eu sigo uma Instagram que chama Magotonhon, o user dela é @mulhertrans. Inclusive eu separei umas pessoas trans, eu vou mandar para vocês, bonitinho, né? Porque eu acho que é importante, pessoas trans, travestis, não binárias, então eu acho que é importante para quem está nos ouvindo que sigam essas pessoas, né? E que consumam esse conteúdo, para que entendam e para que nos respeitem e tudo mais. Mas ela fala uma coisa que eu acho muito importante, que a era das inocências acabou. Que eu acho que é uma frase muito boa, que não dá mais para a gente fingir essa inocência, essa ignorância, né? E deixar de colocar as coisas em prática, de promover uma mudança, né? Deixar de lutar e de realmente tentar romper com as estruturas, porque a gente precisa acabar com essa questão do silêncio, romper o silêncio, é preciso que a gente fale, e é preciso que a gente humanize as pessoas, e é preciso que a gente traga essas discussões. A gente tem um grande debate, que na verdade, que ele é muito claro para mim, e eu acho que para todo mundo dentro dos movimentos e tudo mais,
mas com que a maioria das pessoas, mas com que se cria uma distorção desse conceito justamente para fazer com que esses silêncios se perpetuem, que é a questão do lugar de fala, por exemplo, né? Muito se fala de que, tipo assim, eu não posso falar sobre racismo porque eu sou uma pessoa branca, não, eu tenho que falar sobre racismo. Obviamente que a partir do meu papel de branquitude, entendeu? Então, o que é preciso que as pessoas entendam é que a gente está aqui discutindo pessoas LGBTs, mas eu preciso discutir a heterossexualidade compulsória, eu preciso discutir masculinidade, eu preciso discutir branquitude, eu preciso discutir cisgeneridade, entendeu? Então, a gente precisa discutir essas identidades que perpetuam esse poder, entendeu? E por que elas acontecem dessa forma. E aí, essa questão do lugar de fala, que é isso que muitas vezes muitas pessoas utilizam desse conceito, né, para falar que para deixá-las isentas de falar sobre determinadas coisas. O lugar de fala, ele basicamente diz o quê? Que eu tenho que reconhecer de onde eu estou falando, de qual é o meu papel social. Obviamente, se tiver pessoas negras que queiram falar, por exemplo, eles têm esse local de fala, eles vivenciam isso, mas isso não me isenta de falar sobre isso, de estudar sobre isso, de ler sobre isso, entendeu? E de entender o meu papel enquanto branquitude, e de buscar práticas que sejam antirracistas, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar isso, né? Que a era das inocências acabou, não dá mais pra gente fingir, porque você se omitir já é tomar uma posição. E as pessoas acham que não, né? Que ela só tá ali neutra. Mas ser neutro já é tomar uma posição. E quando a gente pensa em toda essa questão, né, desse país, e que a gente está vivendo nesse desgoverno, né, que nos mata o tempo todo, e que ataca pessoas trans excessivamente, e que a gente tem uma grande dificuldade com essa onda desse conservadorismo, que eu espero que haja mudanças. Nessa eleição, a gente teve várias vereadoras trans sendo eleitas, né? Em BH, a vereadora mais votada foi uma mulher trans. Em São Paulo, a quinta vereadora mais votada, né, foi uma travesti negra, e ela foi a mulher mais votada nessas eleições. Então, a gente está ali trazendo uma mudança, e eu acho que essa questão da gestão pública, né, e tudo mais, eu acho que a gente tem que, as pessoas têm que ter comprometimento para promover esse espaço, o que é difícil, porque essas pessoas, elas detêm muito poder, elas não querem perder esse poder, né, que é toda essa questão da estrutura social. Ele não vai querer, um homem branco, rico, não vai querer perder essa posição de poder. Mas eu acho que quando a gente passa a ter essas pessoas lá dentro, isso já ajuda a promover uma mudança, entendeu? Porque a gente tem pessoas que estão lá para defender, de certa forma, esses interesses, entendeu? Para trazer essas mudanças, sabe? E que a sociedade toda ganha com isso, né? As nossas deputravas, que a gente chama assim, em São Paulo, que era a Erika Hilton, que agora foi eleita vereadora, a Malunguinho, eu acho que elas trouxeram diversas propostas incríveis durante a pandemia, por exemplo, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E enquanto elas estavam tentando fazer isso, no momento que, sei lá, centenas de milhares de pessoas estão morrendo nesse país, a gente tinha vereadores tentando promover leis que proibiam pessoas trans de praticar esporte. Sendo que isso não é nem uma questão de gestão pública, porque é uma questão de organizações do esporte que já têm as regras determinadas para que pessoas trans participem ou não de esportes. Então, enquanto a gente tem todas as pessoas morrendo, por exemplo, no meio de uma pandemia, a gente tem pessoas que estão lá promovendo essa mudança e pessoas que, em vez de pensar nessa população em vulnerabilidade social, não, eles estavam lá querendo proibir que pessoas trans praticassem esportes, sabe? Então, eu acho que a gente precisa também pensar em quem a gente coloca no poder, né? E assumir essa responsabilidade também. Eu acho que o que falta muito é a gente assumir essa responsabilidade e assumir, por exemplo, que a gente é preconceituoso. É assumir, por exemplo, que eu, enquanto pessoa branca, sou racista. Por que sou racista? Porque eu fui criada dentro de uma sociedade racista. Entendeu? Que as pessoas precisam entender que as pessoas tendem a levar isso muito para o pessoal e para essa coisa de não, eu não sou, eu não posso ser, entendeu? Você é. E a partir do momento que você reconhece que você tem
diversos preconceitos e que você é criado dentro de uma estrutura que cria essa manutenção desses preconceitos, que você vai conseguir promover uma mudança, entendeu? Eu não vou conseguir entender, pesquisar e buscar promover práticas antirracistas se eu não entender que eu sou racista, entendeu? E eu não vou conseguir promover práticas que combatam a transfobia, por exemplo, se eu não entender que eu sou uma pessoa criada numa sociedade transfóbica, portanto eu carrego várias dessas questões transfóbicas em mim e eu preciso desconstruir isso e promover essa mudança. E isso é parte desse reconhecimento, né? Desse reconhecimento do nosso lugar social mesmo. Então eu acho que é isso, assim, que eu queria falar sobre as coisas, que é muito essa frase mesmo, que a Era das Inocências acabou, sabe? A gente precisa tomar responsabilidade sobre o nosso papel diante disso tudo, né? Agora eu vou deixar mais de falar sobre essa questão das políticas públicas. Se a gente for partir do princípio que política pública ela está totalmente imbricada com a política de Estado, e aí você tem toda uma confusão hoje direcionada que mistura a questão da conquista dos direitos civis e dos direitos humanos com uma questão religiosa, enfim, nossa política de Estado hoje, na verdade, não favorece o pobre, o preto, o LGBTQI+, gordo, o PCD, ele não favorece. A mulher, a criança, ele não... Porque, assim, são políticas que são criadas que não são realmente pensadas na busca da justiça social. A busca da justiça social, por exemplo, quando você busca uma política pública voltada para a mulher, por exemplo, é trazer para o debate o aborto. Só que o aborto é visto hoje a partir de uma perspectiva religiosa, não é visto a partir de uma perspectiva de direito civil. Então, e de direitos humanos, né? Nós estamos vivendo, inclusive, um momento onde os próprios direitos humanos, o significado deles para muitos é mimimi. Então, quer dizer, discutir os direitos humanos hoje é ser chato, é ser babaca, fazer muito mimimi. Então, assim, como é que você consegue realmente pensar em políticas públicas robustas, voltadas para uma população que, historicamente, ela foi desfavorecida, ela foi subalternizada, né? Em termos de corpos, né? Então, simbolicamente, ela é subalternizada, economicamente, ela é subalternizada. Quer dizer, como é que você fala que isso é mimimi? Trazer esse tipo de discussão é fazer... Então, assim, ou do politicamente correto, né? Quer dizer, assim, eu acho que está tendo vamos dizer assim, uma miopia, sabe, em relação, para ser bem leve, assim, sutil, uma miopia em relação aos conceitos, que são conceitos nucleares, que precisam ser debatidos, né? Então, assim, eu acho que a gente está tendo... o Guilherme falou da Era da Inocência, eu acho que nós estamos tendo que acabou essa Era da Inocência, né? Mas eu acho que a gente precisa estar trazendo também a discussão sobre conceitos, qual que é o significado das coisas, né? E pegando um pouco disso, eu queria, então, para encerrar, falar um pouco da parte que é cara para mim, né? Quando nós falamos em significado, nós falamos de comunicação. Nós falamos de como a comunicação, ela é importante para ressignificar. E a gente ressignifica quando nós produzimos sentidos que são, vamos dizer assim, eles são reconfigurados, né? Eles são desconstruídos e reconstruídos a partir dessas interações. A questão da diversidade, ela não pode ser vista, praticada, implementada
sem pensar que a comunicação, não essa comunicação que é de fazer um post na internet, não é isso não, isso é importante também, não vou falar que não, mas é essa comunicação que liga as pessoas, essa comunicação que faz as pessoas, que leva, você falou muito de vieses inconscientes, que faz essas pessoas a realmente pensar nesses vieses inconscientes e reconfigurar isso mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Então, eu estou falando que quando você fala em diversidade e você fala em comunicação, né, a gente fala de pedagogia, né? A gente fala de uma pedagogia que coloca o oprimido, dá voz para os oprimidos, né? E os oprimidos, eles são muitos. Parece que né? Então, quando eu falo, parece que a questão da palavra oprimido hoje não pode falar, porque é mimimi, né? É politicamente correto trazer determinados vocabulários, né? E aí, eu acho, assim, que o nosso vocabulário, as nossas palavras têm força, né? Por isso que a gente fala lugar, é o lugar de fala. O fala aqui não é só fala o que a gente está fazendo aqui, né? Mas tudo aquilo que é possível de expressão, né? É o nosso lugar de fala, né? E todo lugar de fala, não todo, dependendo do seu lugar de fala, você cria seu ponto cego, já que a gente está falando dos órgãos de sentido. E o que significa criar o seu ponto cego? Eu vou pegar uma frase do Emicida, num programa que ele deu aquele papo de segunda, e eles estavam falando justamente sobre essa questão de ponto cego, de lugar de fala, e o Emicida falou uma coisa lá muito significativa, que mexeu muito comigo, e eu gostaria de passar para vocês, que foi o seguinte, ele falou assim, esses pontos cegos, eles são tão perigosos, eles são tão perversos, né? Que, olha só o exemplo que ele deu, né? O que faz uma pessoa, em sã consciência, né, das suas faculdades mentais, colocar uma criança negra de 5 anos dentro de um elevador e deixar ela andar sozinha nesse elevador? Né? Foi a criança, eu esqueci o nome, acho que é João Vitor, não me lembro, que morreu porque caiu do prédio, enfim, filho da empregada de um casal branco, né? De uma empregada negra de um casal branco. O que faz uma pessoa, né, como ele fala, gozando das suas faculdades mentais, colocar uma criança de 5 anos dentro do elevador sozinha? Ele fala, são os pontos cegos. Dentro da branquitude dela, dentro da classe social dela, dentro daquilo que, seu lugar de fala, do seu território branco, hétero, de classe alta, elite, foi essa mulher, o ponto cego dela foi ela não enxergar que uma criança negra de 5 anos precisa de cuidados. Isso me mexeu tanto comigo, porque se às vezes é difícil a gente falar que a gente é racista, que a gente é homofóbico, que a gente é transfóbico, que a gente é gordofóbico, né? Porque isso virou mimimi, de repente. Vamos então trazer para essa questão dos pontos cegos, né? Quantos pontos cegos me faz invisibilizar o outro? Mas mais que isso, quantos pontos cegos me faz tirar a humanidade do outro? Porque é isso. Quando eu objetifico, o que aconteceu com essa criança? Ela foi objetificada. Ela não foi dado a ela o direito de existir enquanto uma criança de 5 anos que precisa de cuidado. Que o adulto tem a responsabilidade de ter cuidados. Mas era uma criança, primeiro, criança, negra, filha da empregada. Então, assim, tem todo um contexto, uma conjuntura aí que cria, que impede aquela mulher branca hétero, da elite rica, de prestar mais atenção na unha que ela estava fazendo, se não me engano era isso que ela estava fazendo naquele momento,
do que os cuidados daquela criança. Então, eu estou tirando, isso que quando a gente chama de reificação, é você tirar a humanidade das pessoas, né? Ela não é mais uma pessoa. Então, eu só tenho a agradecer o espaço, a gentileza de você, Rosana, da Pascoaloto, da Jaque e da minha querida, amada Guilherme. Eu queria só fazer um pequeno ponto assim sobre essa questão da humanização mesmo, sabe? E como isso acontece de diversas formas e às vezes em pequenos gestos, né? Eu, enquanto pessoa não binária, que eu esqueci de explicar tão bem no começo, mas que é a questão de você não se reconhecer nem como homem, nem como mulher, né? Porque a gente sabe que são duas categorias muito limitantes, né? E como que a gente vai colocar mais de 7 bilhões de pessoas no mundo em apenas 2 caixinhas, né? Então, e que quando a gente pega, por exemplo, outras sociedades que não a sociedade europeia ocidental, a gente vê que várias delas classificam gêneros em 3, 4, 5, 6 categorias, por exemplo, né? Quando a gente pega, por exemplo, os povos originários, tribos africanas e tudo mais, a gente percebe que existem outros tipos de categoria, né? E enquanto pessoa não binária, eu não me reconheço a partir dessa binariedade homem-mulher, né? E existe uma grande dificuldade das pessoas entenderem e respeitarem. E eu acho que uma das coisas que aquece um pouco meu coração, assim, a humanização, é que, por exemplo, eu, né, isso é pessoal de cada pessoa não binária tem uma forma de se expressar, né, e de se reconhecer. Eu me reconheço a partir dos pronomes femininos, né, pessoas que preferem pronomes masculinos, linguagem neutra, por exemplo. E existe uma dificuldade, na verdade, talvez até um não buscar um entendimento, uma ignorância, um não querer também, né, das pessoas nos tratarem como a gente gostaria de ser tratado. E uma das coisas que me emociona muito é que eu percebi, por exemplo, que em todas as vezes que a Magê se refere a mim, ela utiliza o feminino. E isso é uma coisa que para ela pode ser simples, talvez, ou ser difícil, porque a gente sabe que para muitas pessoas é difícil, mas isso tem um significado tão grande, sabe? O fato, por exemplo, que a Rô também utiliza o feminino, até no começo teve uma hora que ela falou uma palavra no masculino, daí ela se corrigiu e falou no feminino, não precisar falar nada, entendeu? Então eu acho que isso é um ponto muito importante que eu queria fazer um adendo, sabe? Eu acho que nesses pequenos pontos que a gente começa essa humanização. Isso, agora falando enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, isso é de extrema importância para mim. E eu me sinto muito honrada de estar aqui conversando com vocês, principalmente por ser pessoas que eu admiro e que são pessoas que me tratam como eu gostaria de ser tratada, né? O que é difícil para mim nesses momentos. Então, queria encerrar falando isso e agradecendo vocês, porque de verdade pode parecer uma coisa muito pequena, mas é uma coisa muito significativa, sabe? Não é pequena de jeito nenhum. Eu estou assim tão honrada, tão emocionada. Tenho certeza, Jaque, que está aqui junto com a gente, falar o quanto eu admiro vocês. E mais uma vez eu agradeço. Eu posso até falar, pegando rapidamente as falas, eu amei tudo que eu ouvi e eu tenho certeza que as pessoas, quando estiverem ouvindo isso, que eu acho mais importante, é porque é uma questão da gente educar, é falar, é falar, é falar, é falar, sabe? E o mais interessante nesse bate-papo hoje foi que vocês colocaram coisas maravilhosas, que colocaram aquele ponto de interrogação que a Djamila Ribeiro colocou e que eu acredito muito, que a empatia é uma construção intelectual, porque tem pessoas que elas não são empáticas, elas têm uma dificuldade, mas tem pessoas que de repente pode falar, opa,
tem alguma coisa errada comigo, eu quero entender melhor. Se isso acontecer e a pessoa passar a olhar para entender por que precisa se lutar tanto, por que precisa se unir tanto, para, infelizmente, a gente usar essa expressão péssima de sobrevivência, e essa pessoa mudar esse olhar a partir do que ela construir na sua intelectualidade, eu acho que já valeu muito a pena. A Maite Schneider, ela vai estar conosco, acho que em fevereiro. Eu achei lindo o que ela falou, na busca de quem ela era, né? Hoje, como pessoa trans, maravilhosa, sensacional. E ela falou que o pai virou e falou: você precisou se virar do avesso para você se encontrar. Eu achei isso tão lindo. Então, assim, são essas coisas que eu acho que são muito importantes. Então, eu só tenho a agradecer, porque vocês colocaram pontos maravilhosos aqui, e eu tenho certeza que as pessoas vão buscar sim. Gui, manda mesmo, tá? As pessoas que estão falando sobre, nós temos as nossas trans, e a gente precisa cada vez mais criar esse espaço mesmo, para que as pessoas foram, porque assim, é dentro da empresa, mas dentro da empresa essas pessoas têm família, e essas famílias, elas têm amigos e têm grupos, e essa é uma corrente mesmo, é uma corrente de união, para quem acredita. A gente acredita, então pronto. E Gui, é aquela tal história, eu também quero ser tratada da forma mais respeitosa possível, sabe? Então, eu quero que sempre você saiba que você é uma pessoa muito querida, inteligente, maravilhosa, sensacional. Nem preciso falar que eu sou suspeita, né? Então, também. Mas, então, nossa senhora, aqui, se ficar trocando figurinha aqui, é um assombro. Jaque linda, sensacional, eu não faria nada sem. Pérola também, que é a pessoa que vai editar tudo isso. Só posso agradecer, meu nome, em nome da Pascoaloto, em nome da Jaque, da Pérola, Dr. Eric, do Rodrigo, Juliana Dorigo, de todas as pessoas. E eu tenho certeza que a gente, passo a passo, a gente vai caminhando, a gente vai construindo e a gente vai mudar. O mais importante é a vontade de fazer. Vontade de fazer não falta. E a luta é aquela coisa, é uma coisa latente. Você quer fazer, não interessa. Então, pronto. Eu também tenho meus problemas, aquelas coisas. O pessoal deve olhar e falar: meu, o que é essa 55 aí, sabe? Afrodescendente, essa mulher aí cheia de mimimi com o seu discurso. Tô aqui, hétero, legal, bacana, e vamos seguindo. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Pascoaloto, como eu falei, vocês são sempre exageradamente simpáticas comigo. De jeito nenhum. Exageradamente simpáticas, então não tenho nem, eu tenho que aceitar todos os convites, porque é demais o mimo, sabe? Isso sim é mimimi, é demais. E tá com o Guilherme é algo assim, ele sabe, ela sabe disso, né? Sim. Tanto que eu já falei que é a filha que eu não tive, né? Eu sempre falei, então, assim, acho que é sempre muito, muito prazeroso. Então, agradeço. Um beijo enorme para todos e todas. Queridos, olha, mais uma vez, para todo mundo que está vendo a gente, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Viram que interessante, como é bom aprender? Então, vamos agora cuidar de cada um de nós, cuidar da sociedade, cuidar de quem está próximo, ter um olhar mesmo para o outro, entender. Antes, não julgue, entenda. E aí, depois, a gente melhora o nosso discurso, tá bom? Beijo, gente!